Então, pessoal, todos bem? Temos mais uma decisão do STJ muito importante para a sua prova de procurador. Temos mais uma decisão do STJ que envolve aí execução fiscal, processo tributário, direito tributário, penhora online e temos também aqui que tratar de uma coisa que se chama teimosinha. Vamos analisar exatamente o que o STJ tem a dizer sobre isso, porque isso é muito importante e deve estar na tua próxima prova de procurador. Eu estou me referindo ao que decidiu o STJ no agravo de instrumento no recurso especial 2.091.261, informativo 812 do STJ. A parte mais importante aqui é que nessa decisão nós temos uma tese favorável à Fazenda e você deve lançar mão dessa tese nas suas provas. Como de praxe aqui no canal, vamos analisar uma situação que envolve aí exatamente o que julgou o STJ, como efetivamente poderia estar na tua prova, ou seja, a partir de um enunciado. Antes, deixa eu agradecer aqui as centenas de alunos que me mandaram mensagem perguntando se estava tudo bem comigo, justamente porque, nesse caso, eu dei uma parada aqui nos vídeos do YouTube porque precisei readequar a minha agenda de trabalho, justamente pelo recebimento de novos alunos na mentoria individual. Então, recebi novos alunos na mentoria individual para realizar um trabalho individualizado de preparação para os concursos da advocacia pública, cada aluno dentro da sua particularidade, e isso gerou a necessidade de uma readequação dos horários, e nesse caso também no que diz respeito a uma organização de cronograma que me permita atender a tudo. Mas estamos voltando e, nesse caso, estou voltando com as decisões escolhidas a dedo pensando nas tuas provas. Mas agradeço de coração as centenas de mensagens que recebi dos alunos preocupados, perguntando se estava tudo bem. Agradeço muito o carinho. Bom, vamos, nesse caso, como de praxe aqui no canal, analisar o enunciado que poderia estar na tua próxima prova da advocacia pública, e aí você vai se fazer um favor muito grande se você ler o enunciado aqui comigo e antes de acompanhar a minha explicação, nesse caso, tentar responder com o conhecimento jurídico que você já tem acumulado aquilo que o enunciado questiona. Mesmo que você não acerte a resposta, essa tentativa vai fazer com que a explicação que eu vou dar logo em seguida seja absorvida de uma forma diferenciada. E quando eu falo em absorção diferenciada, falo em levar essa informação para a memória de longo prazo, que é a memória que vai te salvar nas provas da advocacia pública e nas provas de concurso em geral. Muito bem, vamos ler comigo aqui o enunciado de forma muito atenta. A Fazenda Pública ajuíza a execução fiscal em desfavor da empresa X e, na constrição de bens do devedor, requer seja utilizado via Sisbajude a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias. O juiz da execução deferiu o pedido, aqui o pedido da Fazenda. Contudo, sua decisão foi reformada em agravo do devedor executado pelo segundo grau de jurisdição, ao argumento de que a teimosinha é ilegal, uma vez que, nos termos do CPC, a execução tem que se dar de forma menos gravosa ao devedor. Assim, a reiteração indiscriminada de ordens de bloqueio, prorrogando o cumprimento de ordens judiciais por vários dias, pode acarretar sérios prejuízos à operacionalidade da empresa, sem que se assegure a manutenção de suas atividades essenciais, sendo esses os argumentos da parte agravante. Argumentos que foram acatados pelo segundo grau, como nós vimos aqui no relato do enunciado. A pergunta do enunciado diz assim, ó, acertou o tribunal? Fundamente a resposta e continua o que deve fazer a Fazenda em relação à decisão do segundo grau de jurisdição. Então, na verdade, a resposta tem dois momentos. Primeiro, você vai ter que analisar se o tribunal de segunda instância, de segundo grau, acertou ou não no que diz respeito ao provimento do agravo do devedor, naquilo que efetivamente está apresentado enquanto enunciado. E você vai ter que dizer qual é o posicionamento da Fazenda, o que a Fazenda deve fazer diante dessa decisão do tribunal, que nesse caso lhe prejudica. Presta atenção, é um enunciado com muitas chances de cobrança nas provas da advocacia pública, especialmente porque estamos tratando de execução fiscal, processo tributário, penhora online e aquilo que se convencionou chamar de teimosinha. Muito bem. Depois que você tentar responder isso com aquilo que você já tem construído, vamos para os argumentos para entendermos efetivamente a situação, apresentarmos a resposta de acordo com a jurisprudência do STJ e dizermos ao final qual é a atitude mais correta que a Fazenda tem que ter diante dessa decisão do agravo provido no segundo grau, conforme enunciado. Aqui eu listo para você 3 artigos do CPC que são de fundamental importância para entender e resolver a questão. Veja, nas provas de segunda fase, quando você estiver diante dos concursos da advocacia pública ou concursos em geral, onde você tenha que responder questionamentos subjetivos, fundamentar na lei é sempre uma obrigação.
E aí, nesse caso, você precisa conhecer a lei e fazer efetivamente a correlação daquilo que está sendo questionado no enunciado com as soluções que você vai dar, sempre que possível, fundamentando na lei, especialmente se a sua prova de segunda fase permitir a consulta à legislação. Deixa eu te dar uma dica importante aqui, muito importante. As provas de segunda fase, quando elas permitem a consulta à legislação, o examinador não permite com que você consulte a legislação porque ele é bonzinho, nada disso. O examinador, ele permite com que você consulte a legislação porque ele vai querer, nas suas respostas, tudo aquilo que você disser que tenha fundamento legal, você precisa dizer onde está esse fundamento legal, apontando artigo e lei, ou melhor, dispositivo normativo completo, né? Ou seja, onde está efetivamente a norma, no seu número de lei ou na sua codificação, o seu artigo, o seu inciso, o seu parágrafo e assim, por conseguinte, de acordo com a fundamentação legal. Para o questionamento que nós estamos enfrentando, três são os artigos importantes do CPC. O primeiro, artigo 797, vamos revisar. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que se tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Então, a execução acontece no interesse do exequente, portanto, no interesse do credor. Aqui nós temos um valor processual importante que é, nesse caso, a satisfatividade do processo executivo que acontece no interesse do credor. Afinal de contas, ele é o credor. Ele precisa do Estado juiz para que o seu crédito seja satisfeito. Então, a satisfatividade do processo executivo, nesse caso, acontece no interesse do exequente. Então, artigo 797. Você pode aí estar se perguntando, nesse caso, muito provavelmente está, professor, mas não estamos falando de execução fiscal? E como é que você está aí apontando o dispositivo 797 do CPC? Lembre-se, a lei de execução fiscal, ela regula o executivo fiscal, mas tudo o que, nesse caso, não for incompatível com a lei da execução fiscal em termos de processo executivo, eu aplico de forma subsidiária o Código do Processo Civil. E aí, no que diz respeito ao interesse da satisfação do credor no processo executivo, sim, eu aplico o 797 do CPC. Aqui o interesse seria o interesse da fazenda. O credor exequente no nosso enunciado é a fazenda. Artigo 835. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem, e aí inciso 1, dinheiro. Dinheiro em espécie ou depósito em aplicação em instituição financeira. Então, o campeão, no que diz respeito à procura de bens para que possam ser penhorados a fim de satisfazer o interesse do credor barra exequente é o dinheiro. Isso está no artigo 835, inciso 1 do CPC. O artigo 867 do CPC também diz assim, ó, o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Essa expressão menos gravosa ao executado, ela vem do artigo 805 do CPC, que diz assim que quando por vários meios for possível realizar a execução ou, portanto, constranger os bens do devedor para satisfazer o crédito do exequente, isso tem que se dar da forma menos gravosa ao devedor executado. E aí você diz assim, professor, por que você não colocou o artigo 805 e sim o 867? Eu coloquei o 867 para dizer o seguinte, o 867 é um dispositivo que está nos dizendo o seguinte, que o juiz ele pode tomar uma medida constritiva desde que seja menos gravosa ao executado. O princípio da menor onerosidade no que diz respeito à execução está no 805, mas eu trouxe o 867 para que você possa, nesse caso, entender qual é a lógica do Código de Processo Civil em relação a essa situação. O juiz ele pode, na execução, tomar várias medidas constritivas. Nesse caso, ele precisa sempre ver se existe outra medida menos gravosa ao executado que atenda à satisfatividade da execução, portanto, o interesse do credor exequente. Então, são esses três dispositivos que eu quero trazer para que você entenda efetivamente a contextualização normativa. Então, você percebeu por esses três dispositivos que, de um lado, existe a satisfação do crédito exequendo e, de outro, a constrição menos gravosa ao devedor. E aí, o juiz da execução precisa, também na execução fiscal, compatibilizar esses dois valores processuais. Então, uma resposta completa parte da dinâmica desses valores processuais. Muito bem, espero que você tenha entendido essa parte. No segundo momento, você precisa entender barra explicar para o seu examinador o que é a teimosinha. E aí a teimosinha surge, primeiramente, da substituição do Bacenjude pelo Cisbajude. O Cisbajude, nesse caso, como sistema, e esse sistema, inclusive, determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, no Cisbajude, existe uma ferramenta de ordem judicial de reiteração automática de bloqueio nas contas do devedor, o que se convencionou chamar de teimosinha. Professor, me explica como isso acontece. Tá, eu vou te explicar como acontecia e
como acontece. Antes, o juiz, quando ele ia bloquear valores na conta do devedor, ele fazia justamente a requisição ou ele determinava a ordem de bloqueio. As instituições financeiras recebiam essa ordem de bloqueio e por 24 horas varriam as contas do devedor para efetivamente bloquear o valor. Muito bem, isso antes. Com o Sisbajude, o juiz requer o bloqueio de valor na conta do devedor e estipula o prazo de reiteração automática dessa ordem, por exemplo, 30 dias. Então, nesse caso, se chama teimosinha, justamente porque é uma ordem que, de forma teimosa, vai se repetindo por um período para encontrar valor do devedor. Na forma anterior, o devedor, se ele escapasse daquelas 24 horas da constrição ou do período em que se varria suas contas para constranger a conta e, portanto, para penhorar dinheiro, muito bem, isso só aconteceria novamente mediante uma outra ordem do juiz. No que diz respeito à teimosinha, não. O juiz ele determina o bloqueio, portanto, é uma ordem de bloqueio que perdura com teimosia durante os dias que o juiz determinar exatamente a reiteração automática da ordem. Então, é isso que se chama de teimosinha, que nesse caso é uma ferramenta que acontece com o Sisbajude. Muito bem, o STJ já se manifestou sobre a teimosinha, e aí presta bastante atenção, porque a gente vai estudar aqui agora, vamos analisar agora uma decisão do STJ de 2023, para que você possa entender qual foi a construção que o STJ já trouxe sobre o tema. O STJ diz assim, ó: o Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do Sisbajude, permitiu a reiteração automática de ordens de bloqueio conhecida como teimosinha. E a partir da emissão da ordem de penhora online de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no sistema Bacenjude até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento, de forma automática, por isso teimosa, por isso teimosinha. O STJ diz ainda: a modalidade teimosinha tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e a aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida por si só de qualquer ilegalidade. Não há no Código de Processo Civil, muito menos na Lei de Execução Fiscal, um dispositivo que nos apresente essa teimosinha, enquanto, nesse caso, ordem reiterada de forma automática na busca de dinheiro nas contas do devedor. Não, não há. Mas existem dispositivos no CPC, dispositivos inclusive que eu já tratei, que fundamentam a legalidade dessa ordem reiterada de forma automática. E aí o STJ diz exatamente que a execução busca dar concretude aos artigos 797 caput e 831 do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. Na verdade, esse é o primeiro lado da moeda, né? Ou seja, a satisfação do credor barra exequente e, nesse caso, a penhora em dinheiro, dinheiro sendo, portanto, a primeira opção de penhora do Código de Processo Civil. O STJ disse ainda: a medida deve ser avaliada em cada caso concreto. Então, duas coisas são importantes dessa decisão que você precisa retirar para os seus estudos. A primeira, a teimosinha não é ilegal por si só, ou seja, a simples existência da ordem reiterada de forma automática para bloqueio de valores nas contas do devedor não é ilegal, ou seja, o STJ não encontra ilegalidade na prática, mas ela deve ser avaliada a cada caso concreto. Por que ela tem que ser avaliada a cada caso concreto? Porque, lembre-se, eu disse que do outro lado da moeda existe exatamente o princípio da menor onerosidade executiva para com o devedor. E aí é preciso analisar em cada caso concreto se existe, nessa situação, alguma forma de constrição que seja menos onerosa ao devedor do que a teimosinha. Por isso que o STJ diz que isso tem que ser avaliado em cada caso concreto. E aqui eu digo, atenção, essa é a parte mais importante e eu vou explicar o porquê já já. Porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito, artigo 805 do CPC, mas não se pode concluir que a ferramenta é à primeira vista ilegal. O STJ disse isso em 2023. Por isso que eu trouxe lá em cima um dispositivo diferente do 805 para dizer que o código sempre orienta o seguinte: o juiz ele pode, a cada medida constritiva, nesse caso, aplicar a medida, mas ele precisa analisar se existe outra menos gravosa. Trouxe um exemplo do CPC de aplicação do 805. Muito bem. O STJ ele manteve a mesma solução que deu aqui nesse recurso especial em janeiro de 2023 para o recurso especial que nós estamos estudando agora no informativo 812. O STJ, no destaque do julgado, disse assim, ó: a reiteração automática de ordens de bloqueio online de valores, teimosinha, não é por si só revestida de legalidade, devendo a sua legalidade ser avaliada em cada caso concreto.
O destaque faz com que eu entenda exatamente a situação enquanto solução, mas o destaque não me ajuda a explicar. A fundamentação completa que eu te trago, sim, te ajuda a explicar isso numa prova. Voltando ao nosso enunciado, qual seria a resposta? Vamos lá em cima, rapidinho, só para te dizer o que o enunciado pergunta. Acertou o tribunal? Fundamente a resposta. O tribunal disse o quê? O tribunal reformou a decisão do juiz de primeiro grau, do juiz da execução, para, nesse caso, impossibilitar a teimosia dizendo que ela é ilegal, uma vez que, nos termos do CPC, a execução tem que se dar de forma menos gravosa ao devedor. Perceba que o tribunal utilizou aqui argumentos genéricos no que diz respeito à impossibilidade da utilização da teimosia. E aí, nesse caso, qual é a solução? A solução do nosso enunciado é: o tribunal errou. E eu preciso explicar como o tribunal errou, fundamentando tudo aquilo que expliquei para você nesse vídeo. E qual seria a solução? A solução no que diz respeito à conduta que a Fazenda tem que ter mediante o agravo do tribunal que reformou a decisão do juiz de primeiro grau que possibilitou a teimosia. Lembre-se, o juiz possibilitou, o tribunal disse que não. A Fazenda deve interpor recurso especial ao STJ para que seu julgamento procedente determine o retorno dos autos ao segundo grau para novo julgamento. Por quê? E aí é onde vem a parte mais importante. Porque o tribunal, nesse caso, utilizou argumentos genéricos para a impossibilidade da teimosia, quando o STJ diz que a medida deve ser avaliada em cada caso concreto. Ou seja, o STJ quer que as decisões judiciais que rejeitem a teimosia, rejeitem dizendo qual é a medida constritiva menos gravosa ao devedor. Essa é a situação. Como, nesse caso, genericamente o tribunal disse lá do nosso enunciado que existem outros meios menos gravosos, ele não analisou o caso concreto, porque ele precisa dizer, no caso concreto, quais são os meios menos gravosos. Então, nesse caso, a solução seria: a Fazenda, e aí pode ser União, Estado, Município, deve interpor recurso especial ao STJ, recurso especial do acórdão no agravo que reformou a decisão do juiz de primeiro grau, juiz da execução, para que seu julgamento procedente, aí procedente o recurso especial, o STJ determine o retorno dos autos ao segundo grau para novo julgamento, uma vez que a teimosia foi afastada mediante a utilização de argumentos genéricos, ou seja, sem a peculiaridade do caso concreto, ou seja, sem dizer por A mais B que a teimosia não é o meio menos gravoso para o executado. Então, perceba, é uma questão muito importante e, como disse lá em cima, nós temos uma tese favorável à Fazenda, por quê? E aí, nas suas provas, todas as vezes em que uma decisão judicial, seja de primeiro grau, seja de segundo grau, afastar o pedido de teimosia por parte da Fazenda, ela precisa, nesse caso, para afastar a teimosia, precisa dizer que existe outro meio menos gravoso ao executado e, nesse caso, explicitar o caso concreto. Se não fizer, nesse caso, nós temos uma decisão do STJ que é muito favorável à Fazenda, porque a medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação de crédito, mas não é a teimosia por si só ilegal. Pode e deve ser utilizada, embora possa ser afastada, nesse caso, se não for o meio de constrição menos gravoso ao devedor. E isso requer análise do caso concreto. Assim você resolveria o enunciado e assim você gabaritaria esse tipo de questão na sua prova de procuradoria. Muita atenção a esse tema. Ele está pronto para ser cobrado na sua próxima prova de procurador. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.